A número legal, declara aberta a 21ª sessão ordinária. Submeto aos senhores conselheiros, 21ª sessão ordinária. Submeto aos senhores conselheiros a ata da 20ª sessão, realizada no último dia 30. Se não houver objeção, vou dar lá por aprovada. Está aprovada. Consulto o Dr. Celso Mastucchi, muito digno procurador do Ministério Público de Contas, sobre eventual interesse em alguns dos itens da nossa pauta de hoje. Senhor presidente, no momento não há interesse no Ministério Público. Ok. Passamos à nossa ordem do dia. O primeiro item da pauta trata-se das contas do metrô relativo ao exercício 2010. As contas foram fiscalizadas amplamente, obviamente estão excluídos os contratos e as demais questões relativas ao metrô. A instrução revela que as principais ações levadas a efeito naquele período e identificadas no item 3 atestam a consecução de seus objetivos. Cumpre informar ainda que foi incontestável a contribuição do metrô na gestão do transporte da capital, com a operação do sistema que, isoladamente, transportou 1.400.000 pessoas, superando o anterior em 7,12. Ocorreu também a manifestação dos auditores independentes que, segundo parecer, foram elaborados de acordo com a 6404, representando adequadamente todos os aspectos relevantes e sua posição patrimonial e financeira. Falhas iniciais indevidamente justificadas pelo responsável. Nesse sentido, como bem disse a STG, o metrô apresentou uma estrutura operacional deficitária, em que suas receitas, somadas ao ressarcimento de gratuidade, foram insuficientes para cobrir seu custo de despesa operacional, que resultou num prejuízo de 26.544 de 1,54 da receita aferida. No âmbito das falhas apontadas pela equipe, notadamente o histórico de déficit, é importante frisar que, embora resultados operacionais sejam negativos, a situação do metrô é peculiar, na medida em que sua estrutura operacional se onera pelo ritmo de investimento que vem realizando em panorama cujos efeitos são mitigados pelo governo do Estado através de aumento de capital. Ao final, consideradas as transferências, houve um acréscimo de patrimônio líquido. No geral, entendo que a situação merece ressalva e advertência da Corte, na medida em que o histórico verificado de sucessivos prejuízos e clara dependência ao reiterados aportes, ainda que por enquanto se mostrem sustentáveis frente aos valores orçados, vem experimentando anualmente a insuficiência de repasse por parte dos acionistas majoritários. Do mesmo modo, fica elevada a situação econômico-financeira, bem como na qualidade de agente executor estratégicas e ações implementadas pelo governo do Estado. Ante o exposto e tudo mais, acolho as manifestações de ATJ, STG, PFE e MPC, julgo nos termos do artigo 33.2, regular com ressalva as contas da Companhia do Metrô relativa a 2010, quitando os responsáveis com as recomendações da chefia de ATJ. Em relação aos expedientes que acompanham, determino o arquivamento, excetuo os seus atos não apreciados por esse tribunal. Em discussão, votação aprovado. Agora o item 2. Aqui trata-se da conta anual da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e Inovação 2013. Demonstrado nos atos praticados pela Secretaria, não apresentam falhas que possam comprometer a compra. A Secretaria justificou as providências adotadas, acompanha a unidade econômica e, diante das justificativas sobre o aspecto econômico-financeiro, atestou as falhas não inviabilizaram o programa. Acolho a manifestação da Casa, PFE e MPC, pronunciaram-se pela regularidade, entendo que as irregularidades apontadas foram de natureza formal, não ocasionando dano. Julgo regular com ressalva, nos termos do artigo
nos termos da 709.33.3. 2. Nos termos do artigo 35, dou quitação aos responsáveis por adiantamento e almoxarifado. Em discussão, votação aprovado. Item 3 a 4 em conjunto tratam-se de contratos firmados pela Secretaria da Fazenda, Departamento de Tecnologia de Informação, Conquest Informático e Braxis. O meu voto acompanha a TJ, PFE e MPC pela regularidade dos termos e com algumas recomendações. Em discussão, votação aprovado. Item 5 da pauta, Metrô contrata a empresa Contracta Engenharia para a execução de obras civis complementares, equipamento visual. Disponibilizei o relatório. Conclusão do serviço de obra da estação Adolfo Pinheiro foi inaugurada em 2/8/14, ou seja, durante a execução do presente contrato. Finalidade foi acabamento visual. Voto acompanhando a Casa e PFE pela regularidade do contrato e dos termos. Em discussão, votação. Senhor aprovado. presidente, só uma. Eu tenho uma anotação aqui, que no relatório não consta se o Ministério Público de Contas teve acesso ao processo e pela data, aqui 2013, não consta aqui no meu relatório. Eu também não consigo identificar aqui. E aí? Aqui tem uma observação que não há menção no relatório sobre a garantia da vista ao Ministério Público de Contas, que no caso seria necessário. Senhor presidente, me permite? Por uma questão de ordem até, se requerer vista neste momento, se for. Então, está requerido vista. Bem? Não, vista ao MP. Ao MP. Vista ao MP. Ah, tá. Então, retirada de pauta com vista ao MP. Cadê o nosso? Agora, bom, encerrados os processos estaduais a meu cargo, ficam agora os processos do conselheiro Sidney Beraldo, itens 6 e seguintes. Senhor presidente, Antônio Roque Cittadini, senhor conselheiro, auditor, doutor Alexandre Sarquis, doutor Celso Augusto Matucci, procurador do Ministério Público, doutora Evelyn de Moraes, procuradora da Fazenda, doutor Sérgio Rossford, funcionários. Relato o item 6, que cuida das contas da Faculdade de Medicina de Marília, FAMEMA, exercício de 2010. As imperfeições apontadas nos autos, apesar de ensejarem ressalvas consubstanciadas nas advertências que o voto descreve, não impediram a fiscalização à TJ, PFE e Ministério Público de Contas de se pronunciarem pela aprovação da matéria. Assim, acompanhando a instrução unânime favorável, voto pela regularidade das contas em apreço, nos termos do artigo 33.2 da Lei Complementar 709/93, dando a consequente quitação aos responsáveis. Em discussão, votação aprovada. Relato em conjunto os itens 7 a 10, senhor presidente. Ok. O item 7 cuida de contrato precedido de pregão presencial celebrado entre o Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo, da ESP, e a empresa Aeroparque Serviços Limitada para a prestação de serviços técnicos de proteção na modalidade de inspeção e controle de acesso para os aeroportos de Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Araçatuba, Presidente Prudente e Bauru. O item 8 cuida de contrato precedido de concorrência celebrado entre Pirapora Energia S.A., PESA, e a empresa CETEC, Hidrobrasileira Obras e Projetos Limitada,
tendo por objeto serviços de apoio e gerenciamento das obras para a implantação da PCH Pirapora, barragem Pirapora. Cuida ainda do acompanhamento da execução contratual, do termo de recebimento provisório e do primeiro instrumento particular de aditivo. O item 9 cuida de contrato precedido de concorrência celebrado entre o Departamento de Estrada e Rodagem do Estado de São Paulo, DR, e a empresa Concrejato Serviços Técnicos e Engenharia S.A., que objetivou a execução de obras e serviços de recuperação da estrutura da ponte Penso sobre o Mar Pequeno no município de São Vicente. O item 10 cuida de contrato precedido de concorrência, celebrado entre a Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, Faculdade de Medicina, campus de Botucatu, e a empresa Prodesan Engenharia e Comércio Limitada, que objetiva a execução de obras e serviços necessários para a construção do prédio da administração e da central de salas de aula no campus de Botucatu, Faculdade de Medicina. As imperfeições apontadas nos autos, apesar de ensejarem as advertências que os votos identificam, não são suficientes para impedir a aprovação das matérias em exame. Assim, acompanho os pronunciamentos favoráveis da TJ e PFE e voto pela regularidade das licitações e dos contratos em exame, também da execução contratual, do termo de recebimento provisório e do aditivo referente ao item 8, bem como pela legalidade dos atos ordenadores das despesas decorrentes. Em discussão, votação, aprovado. Relato em conjunto, também os itens 11 e 12, senhor presidente. Ok. Os itens 11 e 12 cuidam da comprovação da aplicação de recursos públicos transferidos, respectivamente, nos exercícios 2011 e 2012, pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Coordenadoria de Ciência e Tecnologia, à Prefeitura Municipal de Sorocaba, em razão de convênio, tendo por objeto a construção de um prédio para abrigar o núcleo do Parque Tecnológico de Sorocaba. Acompanhando a instrução favorável, voto pela regularidade das matérias em exame, nos termos do artigo 33.1 da Lei Complementar 709/93, dando a consequente quitação aos responsáveis. Em discussão, votação, aprovada. O item 13 cuida de recurso ordinário interposto pela Fundação Padre Anchieta, em face de sentença, que julgou irregulares as admissões identificadas no processo, realizadas no exercício 2008, mediante processos seletivos. A matéria esteve em pauta na 19ª sessão, de 23/6/2015, ocasião em que, após a leitura do relatório e a sustentação oral proferida pela advogada da Fundação, solicitei o retorno dos autos ao meu gabinete. Em preliminar, presentes os pressupostos de admissibilidade, voto pelo conhecimento. Se o relator conhecido. No mérito, tendo em vista que os vícios discutidos no presente caso foram relevados por esta mesma segunda Câmara em julgamento proferido nos autos TC 41.235, de 26/2007, a unanimidade de votos, inclusive o meu, na qualidade de relator, e dos conselheiros Antônio Roque Cittadini, presidente, e Robson Marinho. Voto, então, pelo provimento do apelo, a fim de julgar regulares as admissões em exame, autorizados os correspondentes registros. Em discussão, votação, aprovado. Palavra agora ao conselheiro Alexandre Sarquis. Excelentíssimo senhor presidente, senhor conselheiro Sidney Beraldo, senhor Celso Matuque, doutora Evelyn, doutor Sérgio Rossi. Relato os itens 14, 15 e 16 em conjunto. 14 e 15 é pregão eletrônico decorrente de contrato celebrado entre a Companhia do Metrô e Naturiche Eventos, com a representação de TB Serviços e Transporte, que questiona a documentação de qualificação operacional da licitante vencedora.
E o item 16 é a aquisição de medicamentos geral de uso humano, celebrado entre a Coordenadoria Geral de Administração e Hospfar, Indústria e Comércio. A instrução está pela regularidade em ambos os casos, então eu voto pela regularidade das avanças e pela improcedência da representação. Em discussão, votação aprovada. O item 17 é contrato celebrado entre a Fundação Casa e a empresa Lenovo Tecnologia Brasil Limitada, objetivando o fornecimento de equipamento de informática. O ajuste fundamentou-se em ata de registro de preços, formalizado pela Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado de Minas Gerais, a qual a contratante aderiu, integrando a relação na figura conhecida como carona. Fiscalização, unânime pela... A fiscalização e a ATJ pela irregularidade. PFE lembrou da existência de decisões em ambos os sentidos. Passo ao voto. A discussão incide unicamente sobre o carona. O tribunal instaurou procedimento específico, porém decidiu que, em cada caso concreto, vai se analisar. Apenas a riqueza das situações de fato e de direito podem levar à formação da jurisprudência segura. A despeito das esparsas decisões dessa Corte relevando tais impropriedades, a matéria não comporta aprovação. Meu voto, então, julga irregular o contrato e ilegais os atos determinativos das despesas. Em discussão. Eu peço vistas. Tem visto o conselheiro Sidney Beraldo. Continua Vossa Porque Excelência. nesse período nós estávamos, o tribunal, aceitando a carona. Nesse período tinha um decreto que... tinha o decreto e tinha decisões dos dois lados. Esse é um exemplo de contrato que está bem na época em que haviam decisões favoráveis e desfavoráveis. Eu peço vistas. O pedido de Vossa Excelência é regimental. O item 18 tem prestação de contas referente aos recursos repassados no exercício de 2011 pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social à Associação Comunitária Tucuruvi e Região para a execução do restaurante popular, mediante fornecimento de refeição à população de baixa renda. O convênio foi julgado regular pela 2ª Câmara. Para a fiscalização, a contratação da empresa terceirizada pela entidade afrontou a probidade e a isonomia. A empresa R&R Alimentação e Serviços tem como proprietário o senhor João Francisco Oliveira Campos, que é membro do Conselho Fiscal da Associação Comunitária de Tucuruvi, e o presidente da entidade, senhor Luiz Gonzaga da Silva Nascimento, atua como procurador da referida empresa. E o mesmo é presidente do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Cultural, entidade que também possui contrato para terceirização de mão de obra de outra unidade do restaurante Bom Prato. O relatório destacou ainda que o endereço comercial do presidente e da associação, do Indesc e da empresa contratada pelas entidades, todos são os mesmos. A TJ pela irregularidade da prestação de contas, acompanhada pela chefia. PFE opinou pela regularidade. Passo ao voto. Pode. Situação semelhante foi enfrentada pelo plenário nos autos do TC 16586-02611. Trago excerto do voto do conselheiro Dimas Eduardo Ramalho. Acolho o pronunciamento de ATJ jurídica e chefia e voto pela irregularidade da prestação de contas do exercício de 2011. É o voto. Em discussão. Senhor presidente, eu vou contrariar aqui o relator, considerando que, com todo o respeito, que os motivos que levaram aqui a TJ pela irregularidade não me convenceram. Então, eu voto pela regularidade. Então, eu vou pedir... Então, fala. O senhor quer que eu relate os argumentos de ATJ? Ou ATJ? Não precisa relatar, não. Eu vou pedir vista, é melhor. Ok. Senão... A gente fica discutindo aqui, né? Item 52 e 53 em conjunto. Não, Vossa Excelência deve aguardar a sessão municipal. Com os agradecimentos à doutora Evelyn de Oliveira. Se Vossa Excelência quiser, também relata tudo. Com os agradecimentos à representante da Procuradoria da Fazenda, passamos à sessão municipal. Relato o item 19 da pauta. Trata-se de contrato celebrado entre o consórcio de saúde do Vale do Ribeira e a empresa New Vale, objetivando a contratação, empresa para prestação de serviço médico especializado em neurocirurgia e neurologia em regime de plantões no Hospital de Pariquera-Sul, que acho que só eu conheço aqui.
No caso, o meu voto acompanha a STG. Os argumentos apresentados pela origem foram capazes de afastar a falha relativa à ausência de pesquisa de preço e impropriedade de ordem formal, referente à divergência na convocação em jornal de grande circulação. Todavia, melhor sorte não socorre a origem na questão da comprovação da qualificação econômico-financeira. A utilização do índice de endividamento menor ou igual a 0,1 não usual calculada pelo patrimônio líquido é reprovada por esse tribunal. Outra irregularidade não afastada refere-se à exigência de indicação de profissionais que integrarão a equipe médica com sua qualificação por meio de currículo. Eu, para concluir, voto pela irregularidade da licitação do contrato, cópias ao presidente do consórcio e às prefeituras que fazem parte, Apiaí, Barra do Chapéu, Barra do Turvo, Cajati, Cananéia, Eldorado, Iguape, Ilha Comprida, Iporanga, Itanhaém, Itaoca, Tirapuã, Itariri, Jacupiranga, Juquiá, Miracatu, Mongaguá, Pariqueraçu, Pedro de Toledo, Peruíbe, Registro, Ribeira, Sete Baras e Itapiraí. Juntando tudo aqui, vai dar um PIB que não chega perto de Sorocaba, né? É o meu voto, portanto, comunica também às câmaras municipais. Em discussão, votação, aprovado. Item 20 e 21 tratam-se de prefeituras de Mogi das Cruzes, e os beneficiários são o Centro de Saúde e Pesquisa Dr. João Amorim, contrato celebrado objetivando ações do Programa Saúde da Família. Disponibilizei o relatório. Os órgãos da Casa falaram pela regularidade e o meu voto também acompanha a manifestação da Casa, julgando regulares os contratos e os termos de editamento com as recomendações que faz a TJ. Em discussão, votação aprovada. Agora, 22. Campinas contratou a Gocil, serviço de limpeza em unidade administrativa, instrução. Fala pela regularidade, meu voto apenas fala pela irregularidade da chefia de ATJ. Observo que o feito teve caráter emergencial, com vigência restrita apenas no tempo necessário. Voto pela regularidade da dispensa. Em discussão, votação aprovada. Retiro de pauta o item 23. Retorno ao gabinete. 24. A Prefeitura é Arujá. Contrato com Paris Administração e Serviço. Contratação de empresa para a operacionalização do sistema rotativo, sistema de estacionamento. A municipalidade não obteve êxito em esclarecer os apontados pela fiscalização. Irregularidade refere-se à utilização da modalidade de pregão para a contratação de concessão que é regida por norma especial. Grave a falha na habilitação. Meu voto é pela irregularidade, oficiando-se a Prefeitura e a Câmara nos termos vestidos. Em discussão, votação aprovada. Agora, o item 25, Prefeitura de Santos e o Lar das Moças Cegas, objetivando atendimento especializado a pessoa de deficiência. Ainda bem que a instrução está boa e o meu voto é pela regularidade do convênio, porque rejeitar um convênio contra o Lar das Moças Cegas ia ser complicado, né? Então, meu voto acompanha os órgãos da Casa, determinando que se oficie a Prefeitura com critérios mais claros, identifique os quantitativos mensuráveis, mas voto pela regularidade. Em discussão, votação aprovada. O item 26 a 29, eu retiro de pauta, é a Prefeitura de Osasco. Eu retiro de pauta que é
pedido de sustentação oral. Foi juntado o memorial, mas há pedido de sustentação oral. E relato o item 30. Prefeitura de Sertãozinho e o Centro Integrado de Apoio Profissional CIAP. É uma OCIP. É um OCIP exercício 2009. Demonstrado na instrução, apenas parte das despesas foram comprovadas. Tanto é verdade que o próprio parecer reconhece a falha. Há notícias de irregularidades que comprometem parte da prestação de contas. O meu voto desaprova a prestação de contas nos termos do artigo 33.3, a linha B da Lei Complementar 709, condena os responsáveis pelo recebimento e a devolução dos valores não comprovados no prazo de 30 dias com devidos acréscimos. Suspende a beneficiária de novos recebimentos até que regularize essa situação, sob pena de inscrição em dívida ativa e cópia ao Ministério Público. Quem é esse aqui? De onde que é mesmo? Sertãozinho. Pronto. Quando voltar lá, vou receber queixa do prefeito, que já fez uma queixa pública para mim. Em discussão, votação aprovada. É o item 30 e 31. 30 e 31. Eu, por equívoco, não falei o 31, mas é 30 e 31. Na verdade, não é bem por equívoco. Faltou aqui, viu? Mas eu vi agora aqui. Item 32, Mogi Mirim, exercício de 2012, contas da Câmara. Disponibilizei relatório. Meu voto acompanha os órgãos da Casa pela irregularidade. Inciso 3, letra B, artigo 33. Acompanha também recomendações que faz o Ministério Público. Falha não for elidida, aumento de despesa com pessoal nos últimos 180 dias, inobservada a norma de residência. Em discussão, votação aprovada. Agora, irregular, portanto. Agora, item 33, Braúna, contas da Câmara. Os órgãos da Casa falaram pela regularidade e acolho voto pela regularidade com as recomendações que faz o Ministério Público, deverão ser encaminhadas por ofício. Em discussão, votação aprovada. 34, contas da Câmara também de Pereiras, 2013. Também aqui acompanho os órgãos da Casa e voto pela regularidade das contas. Acolho as recomendações de ATJ que deverão ser encaminhadas à origem. Em discussão, votação aprovada. Agora, o item 35, Lavínia, referente ao exercício de 2013. Disponibilizei o relatório. Aqui é Prefeitura. Prefeitura de Lavínia, 2013. Disponibilizei o relatório, os índices foram todos atingidos, ensino, valorização do magistério, Fundeb, saúde e o superávit de 0,88. Isso aqui é um exemplo para a Grécia. Meu voto é pela emissão do parecer, que está com um déficit de 12%. Meu voto é pela emissão do parecer favorável às contas. As recomendações propostas pelo MPC deverão ser encaminhadas por ofício. Em discussão, votação aprovada. 36, aqui é Caiabu, 2013, a Prefeitura. Falhas de natureza formal. Todos os índices, ensino, Fundeb, valorização, saúde, pessoal, déficit orçamentário, é 3,2. Esse dá para relevar. Acompanha a manifestação, parecer favorável às contas e também acolho as propostas de recomendação do MPC, que deverão ser endereçadas por ofício. Em discussão, votação aprovada. Agora, Igarapava, 2013. Essa daqui a situação está mais complicada. Não é exatamente o que ocorreu nas anteriores. Falhas, resultado negativo na execução orçamentária, financeira, desatendida a lei de responsabilidade fiscal, magistério, déficit nas contas anteriores, fato que se agravou em 2013.
embora cumprido alguns índices constitucionais, o meu voto acompanha a assessoria da Casa e o MPC parecer desfavorável, oficiando-se a origem sobre as recomendações feitas à margem. Em discussão, votação, aprovado, voto desfavorável de Igarapava 2013. 38. Aqui é recurso ordinário interposto pela Prefeitura de Cruzeiro. Admissão de pessoal. Os órgãos da Casa falaram contra. Em preliminar, conhecido no mérito, não vejo condições para reformar, apesar de decorrerem de regular concurso, afrontado incisos 4 da Constituição, tendo em vista restar constatado acúmulo ilegal de cargos. O STG observou a exigência de preenchimento de declaração de inexistência de acúmulo, não confere a regularidade dos atos. Voto pelo desprovimento do apelo. Em discussão, votação aprovada. 39 agora. Trata-se de recurso da pensionista Maria Aparecida Souza, sentença que julgou ilegal ato de pensão concedido pelo Instituto de Previdência de Pirapora do Bom Jesus. Em preliminar, conhecido. Ainda em preliminar, observo que a interessada foi regularmente cientificada nos termos da manifestação de SDG. No mérito, o acúmulo aqui verificado de 4 cargos de médico é ilegal por conta da expressa disposição constitucional que admite, no caso, a acumulação remunerada somente de 2 cargos ou empregos privativos da profissão de saúde. Assim, que pese a consideração recursal, o direito adquirido, ausência de dano, boa-fé, etc., não há como dar solução diversa no caso. Como observou o STG, tem-se por estranho nos autos a petição e o pleito recorrente em que pese o restabelecimento de pagamento de pensão concedida pelo Instituto de Previdência de Pirapora, a peça processual não se almoda à legislação. Nesse contexto, acolho as manifestações do MPC e STG, meu voto nega provimento ao presente recurso. Em discussão, votação aprovada. Agora a palavra é do conselheiro Sidney Beraldo. Item 40, cuida de contrato precedido de concorrência internacional celebrado entre Serviço de Água e Esgoto de Pirassununga, SAEP, e a empresa Freitas Guimarães Projetos e Construções Limitada, que objetiva a execução de obras de ampliação da estação de tratamento de água ITA 2, visando aumentar sua capacidade nominal de tratamento, melhoria de abastecimento público do município de Pirassununga, com fornecimento de mão de obra, materiais e montagem. As justificativas apresentadas nos autos não lograram afastar as irregularidades apontadas, inclusive sobre cláusulas do edital, que comprometeram a competitividade do certame licitatório, ao qual compareceu, ressalte-se, apenas um único proponente. Voto assim pela irregularidade da licitação e do contrato em exame, bem como a ilegalidade dos atos ordenadores das respectivas despesas, com aplicação de multa ao responsável no valor correspondente a 160 UFESPs. Em discussão, votação aprovada. Item 41, cuida de contrato precedido de pregão presencial celebrado entre Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guarulhos e a empresa Rede Sol Fuel Distribuidora Limitada, que objetivou a prestação de serviço de fornecimento de combustíveis, gasolina e óleo diesel, bem como a substituição, instalação, manutenção e assistência técnica em bombas, tanques, filtros, bicos e serviços periódicos de análise laboratoriais de qualquer combustível. Cuida também do ato concessório de realinhamento de preço e do óleo diesel e do termo de aditamento que prorrogou a vigência contratual, ratificando as demais cláusulas. A instrução dos autos converge no sentido da regularidade da licitação e do contrato.
Contudo, o meu juízo não merece o ato de realinhamento de preço e o termo de prorrogação da vigência contratual, aquele porque concedido sem justificativa plausível, em apenas 5 meses depois da celebração do contrato, este porque contaminado pelos mesmos vícios do ato anterior, conforme o princípio da acessoriedade. Voto assim pela regularidade da licitação e do contrato em exame, bem como pela legalidade dos atos ordenadores das respectivas despesas, todavia pela irregularidade do ato de concessão de realinhamento de preço e do termo de aditamento, bem como pela ilegalidade dos atos ordenadores das respectivas despesas, com aplicação de multa ao responsável no valor de 160 UFESPs. Em discussão, votação, aprovado. Item 42, cuida de termos aditivos ao convênio número 125/10, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Santo André e Secretaria da Saúde e a Fundação ABC, com o objetivo de estabelecer as bases de um programa de cooperação técnica e desenvolvimento docente assistencial na área da saúde. Em exame, 3 termos aditivos para a prorrogação do prazo de vigência do convênio, os 2 primeiros com reajuste de valores. As justificativas para a alegação de valores em 78,62%, sendo 68,03% já no primeiro aditivo, não foram convincentes, o que compromete todos os termos em exame, inclusive o terceiro, por aplicação do princípio da acessoriedade. Voto assim pela irregularidade dos termos aditivos em exame e pela ilegalidade dos atos ordenadores das despesas decorrentes. Em discussão, votação, aprovado. Item 43 versa sobre as contas da Câmara Municipal de Uchoa no exercício 2012. Acompanha a instrução desfavorável. Os interessados não apresentaram justificativas para as irregularidades apontadas, entre as quais as referentes dos itens despesa com reembolso, gastos com combustíveis e tesouraria e almoxarifado, objetos de recomendação nos julgados das contas 2010 e 2011 e de apontamentos pela fiscalização nas contas de 2013, sinalizando que não há empenho da administração em sanar os vícios, nem apreço pelo seu dever de zelar pela boa gestão da coisa pública. Voto assim pela irregularidade das contas da Câmara Municipal de Uchoa, nos termos do artigo 33, 3b e c da Lei Complementar 709/93, com notificação ao responsável para que restitua ao erário municipal as quantias de R$ 10.999,54 referentes às despesas com reembolso e de R$ 14.410,20 referente ao gasto com combustível, no prazo de 30 dias, atualizados até a data do seu efetivo recolhimento. Em discussão, votação, aprovado. Relato em conjunto os itens 44 e 45. Okay. Cuidam de respectivas contas das câmaras municipais de Guaraçaí e Severínia, referentes ao exercício de 2013. Os limites constitucionais legais foram observados, a execução orçamentária foi equilibrada em ambas as contas, podendo as falhas apresentadas ser conduzidas no campo das advertências, conforme assinalado no corpo dos respectivos votos. Voto assim pela regularidade das presentes contas, nos termos do artigo 33, 2 da Lei Complementar 709/93, dando a consequente quitação dos responsáveis. Em discussão, votação, aprovado. Relato também em conjunto, senhor presidente, os itens 46, 47 e 48. Cuidam, respectivamente, das contas das prefeituras de Garça, de Monte Castelo e Santa Rita do Passa Quatro, referentes ao exercício 2013,
Acompanho os pronunciamentos favoráveis da TJ, observando que foram atendidos os requisitos constitucionais e legais pertinentes e alcançados satisfatórios resultados econômico-financeiros no exercício. Voto, assim, pela emissão de parecer favorável às contas em exame, com as ressalvas e advertências assinaladas, inclusive para a promoção de melhorias na qualidade de ensino, tendo em vista as regressões nos índices do IDEB, especialmente quando também inferiores às metas fixadas para o respectivo período, no caso das prefeituras de Garça e de Monte Castelo. Em discussão, votação, aprovado. Relato em conjunto também os itens 49 e 50. O item 49 cuida de agravo interposto por Domingos Antônio de Matos, ex-presidente da Câmara de Santa Rita do Passa Quatro, em face de despacho de minha lavra, que lhe fixou o prazo para adotar as medidas necessárias visando a recomposição ao erário dos valores relativos aos pagamentos efetuados indevidamente a título de gratificação aos servidores do Legislativo. E o item 50 cuida de recurso ordinário interposto por Maria Helena dos Santos Migoto, ex-vice-prefeita de Pedrinhas Paulista, em face de decisão singular, que julgou irregulares o acúmulo do subsídio e da remuneração do cargo de professora da educação básica, condenando-a a restituir os valores recebidos a maior, com os devidos acréscimos legais, além de aplicar ao responsável, Geraldo Gianetta, prefeito à época, multa equivalente a 200 UFESPs. Em preliminar, quanto ao item 49, o recorrente formulou pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo, o que é expressamente vedado pelo artigo 62 da Lei Complementar número 709/93, motivo pelo qual entendo configurada absoluta impossibilidade jurídica, voto pelo não conhecimento do pedido. Ainda em preliminar, pressupostos em termos, voto pelo conhecimento dos recursos. Em discussão, votação aprovada. No mérito, as razões apresentadas não afastaram os fundamentos das decisões recorridas. Voto, assim, pelo desprovimento dos recursos, mantidas em todos os seus termos as decisões impugnadas. Em discussão, votação aprovada. O item 51 versa sobre recurso ordinário interposto por Margarete Rose de Oliveira Grotti, em face de sentença que julgou irregulares contratações por tempo determinado, precedidos de processo seletivo, realizados no exercício 2012 pela Prefeitura Municipal de Olambra, e aplicou multa de 360 UFESPs à responsável, ora recorrente. O juízo de irregularidade deu-se em razão da ausência de documentação pertinente às admissões, sendo que as justificativas apresentadas nos autos não foram capazes de suprir a falha, especialmente por não ter sido demonstrada a necessidade temporária de excepcional interesse público, exigida pelo artigo 37, 9º da Lei da Constituição Federal. A matéria esteve em pauta na 5ª sessão de 10 de março de 2015, tendo sido retirada após sustentação oral proferida pelo advogado da recorrente. Foram também oferecidos memoriais. Em preliminar, pressupostos em termos, voto pelo conhecimento. O senhor relator conhecido. No mérito, apesar da insuficiência da documentação juntada nos autos, atendo ao fato de que se trata, no caso de apenas 4 admissões, não vejo por que contrariar a decisão anterior desta Corte, no TC 2596-0312, que julgou regulares, dentre outras 60 contratações temporárias realizadas em 2011 pela mesma prefeitura e para a mesma função,
muitas delas decorrentes do mesmo processo seletivo sob análise. Diante do exposto, voto pelo provimento do recurso para o fim de julgar regulares os atos de admissão identificados no voto, autorizando seu registro, bem como para cancelar a multa aplicada à recorrente. Em discussão, votação aprovada. Agora sim, o conselheiro Alexandre Sarquis tem a palavra para os itens 52 e seguinte. Agradeço, excelência. Itens, então, 52 e 53 em conjunto. Ata de registro de preço de Cabreúva e RRX Construtora para execução de serviço de pintura, no prazo de 12 meses. Tramita em conjunto a representação formulada pelo vereador Inivaldo dos Santos, que noticia a existência de inconsistências no edital. A Unidade Regional de Sorocaba concluiu que o procedimento encontra-se comprometido, tendo em vista a impertinência do sistema de registro de preço, ausência de evidenciação de compatibilidade de preços com aqueles do mercado, e manifestou-se, por fim, pela procedência da representação. Ministério Público pela irregularidade. Passo ao voto. Como o MPC, considero estar descaracterizada a possibilidade de utilização do sistema de registro de preço para o objeto posto em disputa. Voto, então, pela procedência da representação e pela irregularidade do pregão e da ata de registro de preço. Esse é o voto. Em discussão, votação aprovada. Itens 54, 55 e 56 em conjunto. É contrato celebrado entre a Prefeitura de Araçoiaba da Terra e Cotar, Cooperativa de Transporte de Araçoiaba da Serra e Região, precedido de pregão presencial, cujo objeto é a execução do serviço de transporte escolar de alunos da rede pública de ensino municipal e estadual. Tramitam em conjunto duas representações, uma insurge-se contra a falta de exigência de atestado de capacidade técnica, que entendem teria favorecido a contratada, por tratar-se de cooperativa recém-criada. A representação de Carlos Patrício Joaquim MS sustenta a nulidade do certame pelas razões que aduz. A unidade regional considerou irregular a licitação e procedentes as representações. Da mesma forma, o Ministério Público de Contas. Passo ao voto. Das insurgências relativas ao pregão e contrato que se analisam, afasto a falta de exigência de atestado de capacidade técnica, pois, embora recomendável, a sua inclusão no edital é faculdade da administração, consoante dispõe o caput do artigo 30 da Lei de Regência de aplicação subsidiária ao pregão. Entretanto, o mesmo não se aplica aos demais aspectos aventados na inicial. Trago jurisprudência e doutrina. Encurto razões, acompanho a instrução, voto pela procedência parcial das representações, nos termos aqui consignados, e pela irregularidade da licitação e do contrato, bem como pela ilegalidade dos atos determinativos da despesa. Proponho a aplicação de multa de 170 UFESPs à prefeita, senhora Maria Lúcia Ferreira de Mello. É o voto. Em discussão, votação aprovada. O item 57. Licitação promovida pelo Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André, SEMASA, consórcio Novo Quaixaia, para a elaboração de projeto executivo e a execução das obras relativas à recomposição estrutural e hidráulica do córrego Guaixaia. A licitação na modalidade de concorrência contou com a participação de 3 consórcios. Nenhum dos consórcios participantes atendeu integralmente aos requisitos para a qualificação técnica. A fiscalização da 4ª DF opinou pela irregularidade da matéria, apontando em relação à habilitação de consórcios que não cumpriam os requisitos para a qualificação técnica operacional. Anotou que das 67 empresas que retiraram o edital, algumas podem ter deixado de participar do certame justamente por não cumprirem esse requisito. Então, a infração dos artigos 41 e 3º da 8666. A vedação contida no item 32421 também foi arvorado, que veda o somatório de atestados. O Ministério Público de Contas obteve vistas. É o relatório, passo ao voto. A principal irregularidade presente no procedimento diz respeito à habilitação de empresas que não cumpriram plenamente os requisitos contidos no edital, conduta que tem sido reiteradamente adotada pela SEMASA. Tratamento semelhante foi dado pela SEMASA no caso contido no TC 33127-026-13, que foi julgado irregular. Trago excerto do voto. Conclusão semelhante nos autos do TC 26528-02608. Não vejo razão, então, para discordar da instrução, voto pela irregularidade da licitação e o decorrente contrato e pela ilegalidade das despesas. Deixo de aplicar
multa, propor a aplicação de multa, porque nos autos do TC 3312702613 foi afastada a aplicação da penalidade pecuniária e o problema era o mesmo. Em discussão, votação aprovada. O item 58 é aditivos de contrato que foi definitivamente julgado irregular, a assessoriedade, então, em curto razões, voto pela irregularidade. Em discussão, votação aprovada. O item 59, eu peço retorno ao gabinete. É regimental. Os itens 60 e 61 em conjunto são contratos da Prefeitura de Mogi das Cruzes com Engeform Construções para a construção de Hospital Municipal Brás Cubas e repasses públicos da Prefeitura Municipal de Guarulhos para Núcleo Batuíra em 2009. A instrução está pela regularidade, voto pela regularidade de ambos. Em discussão, votação aprovada. O item 62 é a prestação de contas decorrentes do contrato de gestão do exercício de 2012, no valor de R$ 3.800.000, da Prefeitura de Vargem Grande Paulista e o Instituto SAS, para gerenciamento, operacionalização e execução da urgência e emergência médica no município. O contrato de gestão foi definitivamente julgado irregular. As contas de 2011, essas são as de 2012, também foram julgadas irregulares. Fiscalização apontou glosa de despesas, o município rescindiu unilateralmente a avença. A TJ, sob enfoque jurídico, acompanhado pela chefia, manifestou-se pela irregularidade. É o relatório, passo ao voto. Com a intervenção municipal e a consequente rescisão do contrato, o poder público agiu com celeridade, evitando prejuízos maiores. No entanto, a prestação de contas da entidade está comprometida. Meu voto julga irregulares as contas prestadas pelo Instituto SAS acerca dos valores transferidos em 2012, condenando a entidade à devolução ao erário no importe de R$ 475.642,25, impedindo-a de novos recebimentos. É o voto. Em discussão, votação aprovada. Agora, em conjunto, 63, 64 e 65. São contas da Câmara de Reginópolis 2013, Câmara de Echaporã, 2013, Câmara de Marabá Paulista, 2013. A instrução está pela regularidade, então permito-me votar pela regularidade com as recomendações constantes dos votos. Em discussão, votação aprovada. Eu quero relatar em conjunto os itens 66, 68, 69 e 70. Exceção do 67. Tá bom. São as contas da Prefeitura de Ubarana, 2013, Barão de Antonina, 2013, Embu-Guaçu, 2013 e Ribeirão Corrente, 2013. A instrução está favorável. Apenas no caso de Embu-Guaçu, de 2013, as tomadas de preço 01 de 2013 e o procedimento de contratação emergencial 1754 de 2013 merecem atenção especial, então estou propondo a formação desses dois apartados nesses autos. Os demais, pela emissão de parecer prévio favorável. Em discussão, votação aprovada. Quanto ao item 67, eu peço retorno, reinclusão automática, por favor. Ok. O item 72 é recurso ordinário interposto pela Fundação do ABC contra a sentença que negou registro a 3 admissões de professores auxiliares. Foi O 71, Vossa Excelência retirou de pauta, retornando ao gabinete, né? 67. E agora Vossa Excelência está relatando o 72. Então, acho que o 71... Está perdido aqui. Não, relatando o 71. Né? Ah, É. 71. Não quero... Se Vossa Excelência quiser retirar, pode retirar. Não, reincluo. 71. Recurso ordinário interposto pela Prefeitura Municipal de Salesópolis contra a sentença que considerou irregulares e negou registro aos atos de admissão de pessoal por tempo determinado, levados a efeito no exercício de 2010, e aplicada a multa de 200 UFESPs ao gestor. A instrução está pelo não provimento. Em preliminar, conheço. Conhecido. No mérito, voto pelo provimento parcial do recurso, propondo o acolhimento e o registro dos atos de admissão de professores e a negativa de registro dos atos de admissão de diretores, mantendo-se, no entanto, a multa aplicada.
Em discussão, votação aprovada. Item 72. É recurso interposto pela Fundação do ABC contra a sentença que negou o registro a atos de admissão de 3 professores auxiliares. Foi imposta a multa de 200 UFESPs. Um deles foi admitido em 2008 e os outros 2 em 2011. O que apontou-se na sentença foi não ter sido aplicado o critério de desempate maior em idade. A assessoria técnica, sua chefia e o Ministério Público opinam pelo conhecimento e pelo não provimento do recurso. Em preliminar, conheço. Conhecido. No mérito, de fato, não foi observado o Estatuto do Idoso no desempate. Entretanto, todos os candidatos empatados acabaram empossados. Por conseguinte, meu voto dá provimento ao recurso para conceder registro às admissões examinadas nos autos e cancelar a multa aplicada ao responsável. Em discussão, votação aprovada. O item 73. Em apreciação, recurso ordinário interposto pela Prefeitura Municipal de Piracicaba contra a sentença que julgou irregular licitação na modalidade pregão e o subsequente contrato de fornecimento parcelado de gêneros alimentícios firmado com a empresa Nutricional e Comércio de Alimentos. Os autos estiveram na ordem do dia 2 de junho, também no dia 30 de junho. Antes de passar a palavra ao conselheiro revisor, ratifico o teor do voto anteriormente proferido, pelo não provimento do recurso interposto, afastando-se, no entanto, da fundamentação a parte relativa à composição do quadro societário da empresa vencedora. Não provido, né? Não provido. Em discussão, votação aprovada. Não. Eu vou acompanhar. Vou acompanhar. Ok. Não é... Não A única observação é que o ponto da discussão na sessão anterior foi ou não nos pontos a serem analisados para julgamento, se o quadro societário da empresa contratada é composto pelas mesmas pessoas físicas. Né? No caso da licitação, acho que realmente tem a razão de não ter condições de verificar, mas no contrato, depois, acho que esse ponto deveria ser incluído também nas razões de decidir. Eu voto pelo desprovimento, mas favorável à inclusão do item E como razão de decidir. E Vossa Excelência? Poxa vida. E agora? Eu acho que eu estou vencido, não é? Porque Vossa Excelência acompanha o conselheiro. Eu acompanho o conselheiro Cine Beraldo. Então, vencido só nesse ponto, continua Correto. como relator. Tá certo. Tá bom. Sim, senhor. Passo ao item 74. Na sessão desta Câmara, do dia 9/6, proferi voto pelo conhecimento e não provimento do recurso interposto pela Fundação de Apoio à Faculdade de Medicina de Marília, FAMAR, quando o eminente conselheiro Sidney Stanislau Beraldo pediu vista. Ratifico o meu voto anterior pelo não provimento do recurso. Eu acompanho. Essa fundação não é estadual? Excelência, posso... Pois não. Eu Era isso mesmo que eu queria. encomendei Era um isso que eu estudo para a assessoria que concluiu que a matéria é controversa. Não é uma coisa cristalina que passou em um determinado momento a ser... Peço a vênia da SDG para discordar da instrução nesse ponto. E é um assunto que precisa de análise mais detida, no mínimo. O breve levantamento não apontou. Então, nesse sentido, eu acho que cabe aqui mantermos a sentença e... Eu queria, reforçando o argumento do conselheiro relator, do doutor Alexandre, que também em consulta ao sistema integrado de controle do protocolo desse tribunal, verifiquei que a Fundação de Apoio da Faculdade de Medicina de Marília foi classificada pela Corte como Fundação Municipal de Apoio. Mas Inclusive tem o código... mas acontece o seguinte, tudo isso ocorria, conselheiro, quando a faculdade era uma outra faculdade. A faculdade foi estadualizada, foi encampada. Então, na hora que veio a entidade principal, que é a faculdade, e hoje é estadual, como é que nós ficamos com essa fundação de apoio? Acho que tem que fazer uma reclassificação, não é que Isso DG já foi reclassificada.
Então, mas eu acho que nesse momento não tinha isso, essa classificação, no momento da análise, da instrução. Essa mesma situação ocorreu em outros casos. E a diferença é muito grande, porque ou a competência é do auditor ou é do conselheiro. Eu proponho que a gente mantenha o voto, mantenha a sentença e passe a reclassificar, e a próxima sentença é do conselheiro. Como fundação estadual. A partir desse momento, o Tribunal de Contas a reconhece como estadual. Mas a Câmara nossa não pode reconhecer isso. Não proponho. Proponho somente que se mantenha a sentença e que se determine que estude-se a reclassificação. Olha, eu vou pedir vista. Vou ver se eu encontro uma solução que agrade ao conselheiro relator. Pois não. E ao povo em geral. E a população, ao povo aguerrido, povo paulista. Passa o item 70... Quer dizer, não sei se é vista, né? Passa o item 75, então. Em exame recurso ordinário interposto pelo Progresso e Desenvolvimento de Praia Grande, contra a sentença que julgou irregulares as contas da empresa do exercício de 2011. As demonstrações financeiras da sociedade não representaram sua realidade patrimonial e financeira. Não necessitou de instrução, o Ministério Público teve vistas, em preliminar conheço. Conhecido. No mérito, o apelo não merece provimento, não foram observadas as normas brasileiras de contabilidade, a sentença está bem fundamentada, não foram carreados documentos que alterem o juízo, portanto, o voto pelo desprovimento do apelo. Em discussão. Votação aprovada. Tem 76. Em exame recurso ordinário interposto pela Fundação Educacional do Município de Assis, FEMA, e por Aline Silvério de Paiva, que é admitida em fase de sentença que negou registro a atos de admissão de pessoal levados a efeito no âmbito da Fundação no exercício de 2010. A TJ e a MPC manifestaram-se pelo não provimento do apelo, por entenderem que as ações recursais não trouxeram elementos capazes. Preliminar, conheço. Conhecido. No mérito, o apelo merece provimento em parte. Em primeiro lugar, lembro que a Fundação Educacional do Município de Assis insere-se no rol de fundações municipais de apoio relacionadas no TCA 34.749.026.03. Com relação às contratações de assessor jurídico e motoristas, porque atinentes à atividade meio, submetem-se ao disposto do artigo 37 da Constituição Federal. E, no caso em questão, não restou caracterizada a temporariedade nem a excepcionalidade, uma vez que tais cargos constam do quadro de pessoal da Fundação. Meu voto nega o provimento ao recurso interposto por Aline Silvério de Paiva e dá provimento parcial ao recurso interposto pela Fundação para considerar regulares as contratações de professores, retirando-se a multa que anteriormente fora imposta. Em discussão. Votação aprovada. O item 77, eu peço a retirada com reinclusão automática. Vossa Excelência quer fazer reinclusão? É um assunto tão tormentoso. Bom, se quiser fazer, tudo bem, Vossa Excelência que decide. Eu não faria. No item 77? É um assunto tormentoso, difícil. Se fizer fazer, vai ter feriado no meio da semana. Vossa Excelência não vai ter nem condição de estudar. Eu peço retorno ao gabinete. Veja só, o feriado prejudica. É verdade. Animado por essa observação, eu peço retorno ao gabinete do item 78. Excelência, retorno ao gabinete do item 78 também. O item 78 também retorna ao gabinete. Então, terminamos os nossos processos e eu consulto o Dr. Celso Matucci, representante, procurador-chefe de sempre do Ministério Público de Contas, sobre alguns itens que têm interesse para o Ministério Público na pauta de hoje. Senhor presidente, o Ministério Público de Contas requer ciência pessoal dos itens 7 e 70 da pauta. 7 e 70. Acho que não é meu. 7 do doutor Stanislau. Doutor Stanislau. E 70 deve ser 70 do doutor Alexandre Sarquis. Ok. Portanto, os pedidos anotados. Está encerrada a sessão. Boa tarde a todos.